Uma boa noite, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa pequena biblioteca para trazer uma palavra de reflexão para cada um de vocês que estará na realidade fazendo parte, desse vídeo, apreciando a palavra de Deus e mostrando um pouquinho para vocês aqui a nossa biblioteca. Nós temos feito ali atrás. Eu vou virar aqui para que vocês possam também ter uma ideia ao contrário, tá? Então são livros em todas as áreas: teológica, filosófica, de psicologia. Temos vários livros na área de teologia sistemática, como também comentários bíblicos, bíblias de estudos. São em torno de 52 bíblias. Lá no fundo vocês estão vendo um quadro, onde mostra para nós alguns trabalhadores egípcios, alguns costumes do Egito e muitos outros que nós possuímos. Muito bem, eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra. Vocês desculpem aí de estar aparecendo, as bolinhas aí luminosas aí pelo óculos, mas é uma reflexão breve. E hoje eu vou dar uma introdução dentro de um assunto muito importante sobre a noiva de Cristo. Quando estava estudando, fazendo o curso de filosofia, eu aprendi que Sócrates era considerado sábio, não porque ele soubesse todas as respostas certas, mas porque sabia fazer as perguntas certas. E as perguntas certas, elas podem ser penetrantes, conduzindo a respostas reveladoras. Elas podem expor motivos ocultos, bem como capacitar-nos a enfrentar a verdade que não havíamos admitidos nem para nós mesmos. O Dr. Gregory Stuck, em um dos seus livros, que denomina o livro das perguntas, é um desses volumes que eu, pelo menos, tenho dificuldade de largar. É um livro que inclui quase 275 perguntas penetrantes que nos fazem sair da nossa casca. Você se descobre incapaz de esconder ou de evitar a inquietação. Deixando apenas alguns exemplos. Se você estivesse para morrer esta noite, sem a oportunidade de se comunicar com quem quer que fosse, do que mais se arrependeria
de não ter dito a alguém, porque ainda não lhe disse. Você descobre que seu maravilhoso filhinho de 1 ano, devido a uma confusão feita no hospital, não é seu. Você iria querer trocar a criança para tentar corrigir o engano? Se pudesse usar um despacho para ferir alguém, você o faria? Sua casa, com tudo que você possui, pega fogo, e após salvar seus entes queridos e animaizinhos de estimação, você tem tempo para entrar lá, a salvo pela última vez, e apanhar algum item. O que você pegaria? Ao estacionar tarde da noite, você raspa de leve a lateral de um veículo. Você está certo de que ninguém mais percebeu o acontecido? O dano é pequeno e seria coberto pelo seguro. Você deixaria um bilhete? Não faz muito tempo que eu li sobre um sujeito que fez exatamente isso, exceto que de fato havia mais gente observando. E diante dos olhares, ele tirou um pedaço de papel e escreveu a seguinte mensagem: várias pessoas aqui perto pensam que eu estou deixando um bilhete que inclui meu nome e endereço, mas não estou. E ele dobrou cuidadosamente o papel e ele enfiou sobre o limpador de para-brisa, sorriu para os que o observavam, depois saiu rapidamente dali, de fininho. Eis aqui mais algumas. Se descobrisse que tem um bom amigo seu que estava com AIDS, você o evitaria? E se fosse o seu irmão ou irmã? Se você fosse convidado para um jantar especial na casa de amigos e encontrasse uma barata morta na salada, o que você faria? É engraçado, meus queridos, como as perguntas nos forçam a encarar de frente a questão. E achei interessante que as perguntas menos frequentes no livro de Stuck eram as que começavam com por quê. Contudo, estas são as mais críticas. Elas não ficam circundando, vão direta ao cerne da questão. Outro dia, eu tirei da estante um dos maiores livros de referência que eu tenho aqui na minha biblioteca e peguei dentro de uma listagem alfabética de cada palavra que aparece na Bíblia e, por curiosidade, procurei a seção do P e localizei o termo por quê. E, para surpresa minha, encontrei quase 5 colunas de letras miúdas dedicada apenas às perguntas com porquê encontradas na Bíblia Sagrada. Vamos ver algumas delas, alguma amostragem aleatória dessas perguntas. Primeiro, perguntou Deus a Caim: por que te iraste? Os anjos perguntaram a Abraão: por que se riu Sara? Moisés perguntou-se: por que a sarça não se consome? Natã
ao confrontar Davi, perguntou: por que desprezastes a palavra do Senhor? Jó, ele perguntou a Deus: por que não morri ao nascer? Então, as perguntas que começam com porquê parecem ter sido as favoritas de Jesus. Foi ele quem perguntou: por que andais ansiosos? Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que não credes em mim? Uma das últimas coisas que Jesus disse na cruz foi uma pergunta: por quê? E todos vocês conhecem o texto, o tema: por que me desamparaste? Os anjos receberam aqueles que foram ao túmulo vazio com a pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Para chegar ao motivo fundamental pelo qual a igreja existe, você tem que fazer a pergunta: por quê? Porque de fato foi a igreja trazido à existência. Porque o prédio da igreja ocupa um determinado terreno. Porque erigimos paredes e um teto sobre o prédio, ou prédios nos quais nos reunimos. Porque nos envolvemos no ministério de música, ou de missões, ou de senhoras, ou de jovens. Porque se pregam sermões. Porque apoiamos o trabalho da igreja com os nossos rendimentos. Porque enviamos missionários pelo mundo afora. Se eu ou você fizéssemos essas perguntas num domingo, nós ouviríamos uma porção de resposta no domingo seguinte, e muitas delas boas. Mas duvido que elas representassem o propósito básico. Eis aqui algumas das razões que nos seriam dadas sobre o porquê que a igreja existe, ou pelo qual a causa que a igreja existe. E quem sabe muitos iriam trazer a resposta dizendo o seguinte: para levar o evangelho aos perdidos, para ter a oportunidade de participar de cultos, instruções regulares, para dar esperança aos que sofrem, ser um farol na comunidade, equipar os santos para a obra do ministério, afirmar e apoiar valores saudáveis, enviar o evangelho por todo o mundo através do empenho missionário, buscar a juventude de hoje, desafiá-los a fazer de Cristo o centro de sua vida, sua escolha de carreira e seus planos para o futuro, orar, edificar os santos, consolar os entristecidos, encorajar os solitários, alimentar os famintos, ministrar aos deficientes e ajudar os idosos, os que sofrem abusos e os confusos. E cada uma dessas razões ela é válida, saudável e valiosa. A igreja certamente precisa se dedicar a essas atividades, mas nenhuma delas, meu querido, é absolutamente básica. Nada nessa lista declara o propósito fundamental da existência da igreja. Incrível, não é mesmo? Todos esses anos temos estado envolvidos no trabalho da igreja e poucos de nós sabemos por quê. Estou falando do porquê mais radical,
Qual então é o propósito básico? Encontramos a razão claramente afirmada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento. Para muitos de nós, ver esta verdade em sua simplicidade e ousadia será tão refrescante e surpreendente quanto a primeira visão da noiva no dia do casamento. Entretanto, quanto mais a compreendermos, mais cumpriremos o nosso propósito, pessoalmente como cristão e corporativamente como igreja. O Espírito Santo moveu o grande apóstolo Paulo a escrever. Capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios. Nos diz assim o texto sagrado: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. No mais simples dos termos, eis aí a resposta à pergunta sobre por que existimos. O propósito básico da igreja, meus queridos e amados, é glorificar ao Senhor nosso Deus. Que jamais nos esqueçamos disso novamente, embora o tenhamos feito com frequência no passado. Veja a amplitude do que Paulo diz: quer estejamos comendo, quer estejando bebendo, quer estejamos sofrendo, quer ajudando, quer servindo, quer lutando, as atividades são ilimitadas, mas o propósito permanece o mesmo. Vejamos mais: qualquer. Novamente o conceito é tão amplo quanto quisermos fazê-lo. Seja o que você for pessoalmente, homem ou mulher, adulto, jovem ou criança, em qualquer país onde se encontre, em qualquer circunstância, o alvo é a glória maior de Deus. Despertemos para o nosso propósito. Em outro brilhante relâmpago de sabedoria bíblica, o apóstolo Paulo termina uma oração de graças a Deus dizendo: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Está lá em Efésios, no capítulo 3 e o versículo 21. A palavra glória continua a receber destaque máximo nas Escrituras Sagradas e naquilo que se diz respeito ao propósito da igreja aqui na face da terra. 1 Coríntios 6,19. Vejamos aqui alguns capítulos nessa mesma carta, onde encontramos a pergunta penetrante: ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Você estava consciente disso? O motivo de Paulo fazer essa pergunta é declarado na afirmação seguinte, no verso 20: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aí está
De novo, Deus está interessado em que o glorifiquemos, até mesmo em nosso corpo, na maneira como o tratamos, no que colocamos dentro dele, no que lhe permitimos dizer, em aonde vamos com ele, enquanto descanso damos a ele, em quão apto o mantemos. Seja o que for que você faça com o seu corpo, certifique-se de que sua existência física dê glórias a Deus. O capítulo 15 da carta anterior, ou seja, aos Romanos, inclui um par de versículos que se harmonizam muito bem com o que estamos aqui aprendendo. Diz a palavra: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz, agora preste bem atenção nisso, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 5 e 6 do capítulo 15 de Romanos. A Bíblia, ela está repleta de declarações como esta. E o nosso único propósito, a razão básica para a nossa existência, é dar glória máxima ao nosso Deus. As Escrituras virtualmente palpitam com o mandato: glorificai a Deus. De alguma forma, passamos dormindo pelos avisos repetidos. Em nossos dias de egos frágeis e de um estilo de religião criado pelas agências de publicidade, é fácil perder o caminho e imaginar que a meta da igreja é crescer. A meta da igreja é crescer, construir imponentes edifícios e duplicar a frequência a cada 3 anos, mais ou menos. A igreja que cresce torna-se invejada pelas que não o fazem. Outro propósito popular é impressionar, parecer bem, ou pregar ótimos sermões, prover boa música e assim por diante. Entenda que não há nada de errado com qualquer destas coisas, contanto que sejam feitas pelo motivo certo e mantidas em perspectiva. Mas quero deixar claro, elas não são básicas. Para tornar isto tudo extremamente prático, precisamos perguntar com regularidade: por que estou fazendo isto? Por que eu disse que sim? Por que concordei com aquilo? Por que estou ensinando? Por que canto no coro? Por que estou tão envolvido neste grupo? Por que planejo em meu orçamento dar esta quantia? Por quê? Por quê? Por quê? Quando estas perguntas são feitas, é preciso que haja uma única resposta: para glorificar a Deus. Enquanto estamos neste assunto, consideramos outra passagem em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12. Veja o que diz o texto sagrado: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nisso. Seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Interessante a resposta, não é mesmo? À medida que a pessoa glorifica o Senhor Deus, será glorificada nele. Note que isto é contagiante. Quando você glorifica Deus, esse ato tem um impacto saudável sobre os outros. Eles verão seu exemplo e desejarão também glorificá-lo. E o nosso mestre, o nosso querido Senhor Jesus, ele nos ensinou, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Se sua vida é um exemplo de glorificação a Deus, os outros não verão as suas boas obras e não glorificarão a você, pois saberão que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Não consigo explicar como as pessoas podem saber isso, apenas sei que podem. É impressionante como o orgulho pode sair pelos poros do corpo e ficar à mostra, levando os outros a glorificar a pessoa. Mas quando a glória é dada a Deus e a ação é feita exclusivamente para glorificá-lo, de algum modo as pessoas conseguem saber e direcionam sua gratidão e louvor para Deus. É uma reação em cadeia que conduz a uma linda expressão de adoração espontânea. Tudo isso pode parecer tão surpreendente que você talvez se incline a considerá-lo um novo conceito. Contudo, ele é tão antigo quanto as Escrituras. Que Deus, em Cristo, vos abençoe, que faça com que você faça uma reflexão nesta palavra. Mas veja ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, os versículos 39 a 41, veja o que diz a palavra. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens e outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Veja que fascinante. Existe algo acerca dos espaços estelares que representam um tipo particular de glória. Essas estrelas e sóis e planetas têm uma aparência que revela uma glória distinta e tremenda. Mas quando se trata dos alvos de nossas vidas ou do propósito da igreja, não estamos falando de uma luz brilhante nem de uma representação distinta da glória em corpos terrestres ou celestes. Quando se refere ao propósito final da igreja, essa glória significa engrandecer, elevar, irradiar, fulgor ou esplendor sobre alguém. Portanto, significa para a igreja ou para cada cristão individual glorificar a Deus. Significa engrandecer, exaltar ou elevar o Senhor nosso Deus, ao mesmo tempo em que nos humilhamos e acatamos a sua sabedoria e a sua autoridade. Glória a Deus. Isto foi lindamente ilustrado por João Batista, que expressou dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Que modelo maravilhoso foi João. Ele foi apenas a voz, mas exaltou o Senhor Jesus como verbo.
João disse que era uma lâmpada, mas para ele, Jesus era a luz. João era apenas um homem, mas Jesus era o Messias. João, de boa vontade, perdeu sua congregação para o Senhor. Todos os seus congregados seguiram a Jesus. E João desejou que isso acontecesse. De fato, quando os sacerdotes e os levitas lhe perguntaram sobre sua identidade, o diálogo que se seguiu foi esclarecedor. João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizais, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Está no Evangelho, capítulo 1, versículo 23 a 27. Nenhuma só vez João Batista buscou a glória que pertencia apenas ao Messias. Em suas próprias palavras, ele se considerava indigno de até mesmo desatar as correias das sandálias do Messias. Tudo isto me leva a crer em algo que nunca ouvi ninguém ensinar, embora esteja entretecido por toda a Escritura. Não posso ao mesmo tempo aceitar glória e dar glória a Deus. Não posso ao mesmo tempo esperar e desfrutar a glória se determinar naquele instante dar a Deus a glória. Glorificar a Deus significa estar ocupado, é estar comprometido com os seus caminhos, em vez de preocupado com e determinado a seguir meu próprio caminho. É estar tão entusiasmado com Deus, tão dedicado a Ele, tão comprometido com Ele, que não podemos ter o suficiente dele. Isaías 55 é um capítulo maravilhoso da Bíblia. Não é dirigido a pessoas que se satisfazem com um golinho, uma provinha de Deus. É um convite àqueles que têm sede dele, que estão prontos a sorver tudo que Deus tem. E é por isso que o profeta começa com: ó vós. Ouçam todos, prestem muita atenção. É o versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Entenda que esta não é uma água literal, tampouco o dinheiro é literal. Esta é uma bela poesia hebraica, portanto você deve entender tudo isso de forma simbólica. Leia com o coração de profeta. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E eis aí outra pergunta do tipo: por quê? Digna de ser investigada. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Agora veja, observe cuidadosamente os próximos 4 versículos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. E eu termino deixando aqui os versículos 1 a 7 do Salmo 145. Davi escreveu isto de uma forma um pouco diferente. Tente imaginar uma congregação comprometida com esse tipo de adoração, no qual exaltar o Senhor vivo é literalmente o seu maior deleite. Ele diz, e eu faço minhas as palavras de Davi: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Anunciarão as tuas proezas, falarão do glorioso esplendor da sua majestade, e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos, e proclamarei a tua grandeza. Glória a Deus. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. São estas as palavras de um homem que verdadeiramente entendia o que significava dar glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Que você possa fazer uma reflexão nestas palavras introdutórias dentro do assunto, o porquê da existência da igreja. No nome do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado através desta palavra. Amém.